Mudanças climáticas, esse é o tema do último programa da série Da Terra ao Espaço, Tecnologia e Meio Ambiente na Sala de Aula. No bloco anterior a gente viu um vídeo, discutiu um pouquinho também a questão do Tratado de Kyoto, do impacto desse tratado, de como esse tratado tentou aí contribuir para que se chegasse a uma resolução para melhorar a qualidade de vida e diminuir a intensificação aí do efeito estufa e do aquecimento global. Paulo, eu queria que você explicasse para a gente o que significa, o que se quer dizer quando se diz que os Estados Unidos, por exemplo, não assinaram o Tratado de Kyoto. O que isso significa? Bom, países desenvolvidos que para chegar ao estágio atual de desenvolvimento precisaram emitir muito durante toda a sua história, não devem ter as mesmas metas ou mesmo obrigação de redução como países que começaram seu desenvolvimento recentemente. Então, um exemplo, o Brasil, a Índia, a China, são países que hoje emitem muito, mas que não têm uma história muito grande de emissão. É como se todos nós aqui fôssemos convidados para um jantar, chegássemos todos lá para o jantar e eu chegasse atrasado. Tomasse um cafezinho apenas e quando chegasse para dividir a conta, chegava a conta dividido por 4. Eu ia falar, peraí, isso não é justo, eu só tomei um cafezinho. Não é justo que eu pague a conta como todos. Então essa seria a situação do Brasil. A situação dos Estados Unidos é aquela de que chegou desde o início nesse jantar. Então ela emitiu muito, os Estados Unidos emitiram muito durante toda a sua história, mas não aceitam uma meta de redução de 5,2%, abaixo dos níveis que eram emitidos em 1990. Esta é a meta estabelecida por Kyoto. Então eles não aceitam esta meta, mas não quer dizer que não fazem nada. Significa apenas que não aceitam uma meta de redução das suas emissões aos níveis de 1990. Mas eles tomam ações e há uma certa independência de certos estados. Nos Estados Unidos, como a Califórnia, por exemplo, é um estado extremamente avançado na questão de Kyoto. Toma uma série de atitudes que correm por fora, vamos dizer, de Kyoto, mas são ações que são tomadas na direção de melhorar o clima. Então não se pode dizer que não se toma uma ação, eles só não aceitam uma meta de redução. Eles acham que todo mundo tem que pagar a conta ali certinho. Todos têm que pagar a conta, apesar de só ter tomado um cafezinho. Certo, Neilton, o pessoal da TV Escola de Anápolis está adorando essa série, está participando muito, mandaram vários e-mails no programa de hoje. E esse que chegou agora pergunta sobre a Convenção do Clima, como é que funciona, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento. A Convenção na qual os Estados Unidos se faz presente, quer dizer, é um grande acordo mundial, onde o objetivo dessa convenção é promover ações, né, que levem à preservação do homem no planeta, que caminhe para o desenvolvimento sustentável, que reduza essas emissões. Só que dentro dessa convenção, né, você tem partes que aderiram ao protocolo, que já foi explicado aqui. Aí, no protocolo, os países assumem compromissos de redução das suas emissões, de 5,2%, referido aos níveis de 90%. Agora, na verdade, a convenção se traz para dentro, né, dessa convenção as diferenças que cada país tem e as suas próprias leituras do seu desenvolvimento. Então, é um processo duro de negociação. Eu participei de 2 convenções, eu vi a delegação brasileira, né, num trabalho intenso, porque muitas vezes você tem que ceder num determinado momento para conseguir avançar no outro, né? Então, é um espaço de decisão política, né? Política no sentido mais belo da palavra, né? É mais ou menos o que se trata, né? Certo. Agora, Clarissa, você já deu aí várias sugestões de abordagens, de atividades que o professor pode propor lá na escola para trabalhar com essa temática em sala de aula. Agora, quando o professor tem essa vontade de fazer esse trabalho, quais são os cuidados que ele precisa tomar? Quais são os critérios que ele precisa observar bem para conduzir de forma adequada, de forma eficaz essa proposta? Eu acho que é essencial o professor estar buscando o conhecimento, primeiramente. Ele está se informando e se formando o quanto mais possível, através de atividades como essa aqui do Salto, a teleconferência, se não for possível presencialmente, mas está buscando formas de conhecer mais sobre o assunto e procurar criar. Eu acho que quando a gente sabe que os recursos das escolas públicas hoje é reduzido, mas dá para criar, a natureza está lá, muitas escolas têm
tem terreiros grandes, tem um jardim e pode se adaptar a atividades como essas que eu falei durante aqui o programa. Então eu acredito que é um pouquinho de criação, de esperança, né, que a questão da tomada de atitude tem que começar por alguém. E já que o professor está nesse papel tão importante de mediar a relação com os alunos, que comece pelo professor. Certo. Neilton também gostaria de falar. Eu acho que isso é um ponto assim, fundamental para a discussão da mudança climática. Assim. Porque para a gente não correr o risco de estar alarmando, de estar tendo uma visão alarmista para o professor, né? E muitas vezes está jogando culpa, né? Naquele que não tem. Se falou no desmatamento, que é para a gente evitar isso. Quer dizer, a mata em pé, as pessoas precisam sobreviver. Ela não tem um valor econômico da forma que ela está. Ela passa a ter um valor econômico quando ela é usada. Então você também não pode criar esse clima de que você está responsabilizando o cidadão, porque o processo, especificamente na questão ambiental da mudança climática, é um processo que o marco é a Revolução Industrial. O marco é o processo de desenvolvimento. Então, porque a mudança climática ela tomou uma dimensão tal que, assim, todas as outras divergências, né, todos os outros problemas ambientais, eles passam a ser um problema menor. O mundo vive um problema da mudança climática. Então, aquela discussão do problema ambiental no nível local, no nível regional, ele passa a perder esse valor na discussão e que ele continua tendo. Eu acho que o professor ele tem que diferenciar. Quer dizer, as mudanças climáticas, ele é um problema do mundo, né? Ele é um problema de condução, né, de um modelo de desenvolvimento econômico. Então, a atuação localizada dele é muito pequena, mas ele pode atuar muito fortemente nos problemas ambientais locais, nos problemas ambientais regionais. E esses continuam sendo sérios, esses continuam sendo intensos. Mas perdeu mídia esses problemas. Pois é, desculpa eu te interromper, eu vou lançar uma questão para você e para o Paulo, começando pelo Paulo aqui. Essa questão ambiental não dá para se negar a importância dela, uma questão estratégica, até como pelo que a gente já discutiu no bloco anterior, é uma questão política, econômica e ambiental também. Agora, de uma forma geral, a gente nota que essa temática toda ainda não chegou à sociedade, ainda não é encarada pela sociedade como uma questão prioritária, Paulo. Por que você acredita que isso acontece? Esse assunto não mobiliza tanto? Falta informação, por exemplo, à sociedade? Na verdade, a informação de qualidade, essa é uma coisa importante. Você tem muita informação, você tem muito filme de ficção dizendo que o mundo vai acabar em 7 dias e essa história toda, e na verdade não é bem assim. E na verdade, o que você pode fazer são ações locais. E na verdade o que cada um pode fazer, cada um dentro da sua casa, dentro da escola, instruindo melhor os alunos, é um serviço difícil, é um serviço importante e talvez o mais nobre, de formar a opinião da sociedade de uma maneira correta. E essa informação é que precisa chegar da maneira correta. Não aquela informação de filmes de Hollywood que traz toda aquela história que o mundo vai acabar logo, que nós vamos ter terremotos terríveis, vamos ter furacões terríveis. A coisa é um pouquinho mais simples. Acho que a pequena ação pode trazer um resultado importante. Ok, nós já estamos aqui na reta final, né, Neilton? Eu prometi que você ia responder também. A gente já está na reta final do Salto para o Futuro. Eu gostaria que você também falasse sobre esse assunto e fizesse as suas considerações finais sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Dentro do que o Paulo falou, veja só, uma coisa muito concreta no Brasil. Tem a região norte, quer dizer, que tem uma maior quantidade de cidadãos que não fazem uso de uma tecnologia que é muito antiga, que é a eletricidade. Então, muitas vezes, se a gente fica nesse clima alarmista, você evita que uma determinada tecnologia, por exemplo, você levar a geração elétrica numa determinada comunidade, mesmo que seja com diesel, mesmo que seja com outra tecnologia poluente, você evita de levar porque você está tendo problemas ambientais. Ou seja, tem esses conflitos que a gente tem que ver, porque estamos num processo ainda de ocupação do território, estamos num processo de desenvolvimento. Então, é como ele falou, é mais simples do que o que a gente pensa, no sentido de que a gente tem ainda ações a ser feitas internamente no país que pode até parecer contraditório com o clima. Voltando ao que eu já tinha falado antes, temos as emissões per capita menores, né, em relação aos países desenvolvidos. Por quê? Porque não distribuímos renda nesse país, não promovemos o desenvolvimento social. Então a gente tem que garantir esse desenvolvimento social e essa distribuição de renda. E suas considerações finais? A gente está chegando no finalzinho mesmo. Bom, eu só queria agradecer, para mim o programa foi muito rico, me chegou, esse contato direto com o professor é uma experiência que para mim foi
muito gratificante e só agradecer o programa pelo convite. Certo. Neilton, você tem um site que você poderia passar para os bolsistas? O site do Fórum Brasileiro de Mudança Climática é o www.forumclima.org.br. E só uma informação, nós estamos num projeto com o MEC de um livro, né, que nós vamos produzir um livro para ser distribuído com os professores do ensino médio, com o tema exatamente mudança climática, tanto na parte física quanto na questão socioeconômica. Ok, Neilton, obrigado. Clarissa, por favor, suas considerações finais. Gostaria de agradecer também, Murilo, aproveitar a oportunidade para estar divulgando um pouco dessas experiências que eu coloquei. Estão nesse livro, A Escola Sustentável, e também sobre a busca de formação e informação, a gente tem o curso de formação continuada de professores que o programa da Agência Espacial Brasileira Escola oferece. Foi dito aqui acredito que no primeiro programa dessa série. Então, deixar aqui também a lembrança de quem quiser estar sabendo um pouco mais sobre essas experiências ou sobre o programa de formação da EB Escola, pode entrar em contato com a produção do programa Salto para o Futuro. Ok, Clarissa, obrigado. O endereço da EB Escola também consta no nosso boletim. Paulo, por favor, suas considerações finais. Eu quero, em nome da Companhia Vale do Rio Doce, agradecer a oportunidade de debater com vocês esse tema extremamente importante e que é discutido internamente de uma maneira muito intensa. E parabenizar o professor que assiste esse programa, que participa, que manda essas mensagens. É muito bonito ver isso. É desse tipo de professor, realmente, que a sociedade brasileira precisa. Parabéns à IB Escola, a Agência Espacial Brasileira, dentro das suas ações de educação e de alcance da sociedade, para informar bem, por também levar à frente um projeto como esse. Certo, Paulo, eu gostaria que você desse novamente o endereço do site da Companhia Vale do Rio Doce, por favor. www.cvrd.com.br. Ok, obrigado. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças do Neilton Fidelis da Silva, professor do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, do Paulo Antônio de Souza Júnior, da Companhia Vale do Rio Doce, e da Clarissa Kassab Dana, consultora do programa AEB Escola e da ONG Ipoema. Obrigado também a você pela parceria de sempre. Em 2003, a temática espacial já chamava atenção aqui no Salto para o Futuro. Na série Cartografia na Escola, nossa equipe produziu um vídeo sobre a atuação do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e sobre a função dos satélites. E é com esse vídeo que a gente encerra a série Da Terra ao Espaço, Tecnologia e Meio Ambiente na Sala de Aula. A gente se vê na próxima série, Salto para o Futuro, 15 anos parceiro do professor. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi criado pelo governo brasileiro em 1961, com a missão de investir no campo das atividades espaciais. Em mais de 30 anos de história, o INPE já se tornou referência no desenvolvimento de tecnologias utilizadas, por exemplo, na construção e manutenção de satélites. Lançado em 1999 pelo Brasil, em parceria com a China, o satélite Sibers tem captado imagens de todo o país. As imagens servem de base para a elaboração das cartas-imagem, utilizadas em cursos itinerantes de formação continuada de professores. Na realidade, elas são uma fusão de imagens de satélite com informações cartográficas. Essas informações, em geral, são tiradas de cartas topográficas. E, em cima da imagem, são postas uma série de informações cartográficas que seguem umas regras bastante restritas. Tânia Salsen é responsável pelo projeto Educaséries, que tem o objetivo de levar as imagens captadas pelo satélite para as salas de aula. Eu não preciso sair daqui para ter uma ideia de como é a Amazônia, se eu não tiver dinheiro para fazer isso, porque eu posso pegar uma imagem e essa imagem me traz uma série de informações de como é a distribuição da floresta, de como é o relevo, a disposição dos rios, como é que as cidades estão ordenadas ali. Vários projetos são desenvolvidos na escola a partir do curso de formação de professores na área de sensoriamento remoto, realizado pelo INPE uma vez por ano. O objetivo é capacitar o professor para que ele use uma tecnologia nova, de fácil manuseio com a criança, para ela conseguir identificar a localidade, trabalhar matemática, né? Na realidade, o sensoriamento remoto possibilita a aplicação em diversas disciplinas dentro da educação. A professora Suzana Rosa já fez esse curso. Com alunos de uma escola pública de São José dos Campos, ela desenvolveu um projeto de reconhecimento do bairro Dom Pedro I.
Durante a observação da carta-imagem do bairro, os estudantes perceberam uma mancha escura, logo identificada como um lago. E aí tá, então vamos lá nesse lago. Aí a gente descobriu que não era mais um lago, era um aterro. Eles fecharam esse lago. Aí a gente questionando quem estava ali por perto, mas por que aterraram esse lago, né? Eles descobriram ainda que o aterro passou a ser usado como um depósito de entulho. E fizeram todo o levantamento do lixo que é coletado por catadores de lixo ali naquele espaço.